Boa noite, pessoal. Professor Paulo Cavalcante, aqui da Praia Camboinha. Tem uma coisa importante a dizer para vocês. Hoje são 12 de abril, quarta-feira, 20 horas da noite. Vocês observaram que há um mês e meio atrás, pessoal, a cidade do Natal ficou parada quase 15 dias parada por guerra de facções criminosas dentro do presídio. A população ficou sem limpeza urbana, a população ficou sem SAMU, a população ficou sem ir à escola, porque está sendo depredado ônibus, carros, devido à guerra de facções entre o Comando Vermelho e o PCC, ainda mais as facções aqui locais, Natal, Nordeste. Eu quero que vocês assistam um pequeno vídeo para vocês lembrarem como começou a história do PCC em 2006, na cidade de São Paulo. É interessante notar que, na época, esse pequeno vídeo de 2 minutos vai mostrar o atual ministro da Justiça, ministro do STF, desculpa, Alexandre de Moraes, que era então secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E o governador em exercício era o vice do Geraldo Alckmin, atual vice-presidente do Brasil, e foi a partir de maio de 2006 que o PCC se alastrou. Olha a manchete aqui, ó. Olha a manchete, foca aqui na tela. Certo? Foca na tela. Bom, vamos assistir rapidamente o vídeo. O jornal O Estado de São Paulo publicou hoje uma reportagem que afirma que o governo paulista fez acordo com uma facção criminosa para interromper os ataques a PMs em 2006. Agora de manhã, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, falou sobre esse assunto. Segundo a reportagem, o jornal O Estado de São Paulo conseguiu o depoimento de um dos participantes do encontro, o delegado Luiz Ramos Cavalcante. O delegado deu o depoimento para um processo que investiga a ligação de advogados com organizações criminosas. Os ataques da facção foram em maio de 2006. O então secretário da Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa, determinou o isolamento de 765 presos, incluindo Marcola, que estava preso em Presidente Venceslau, e a transferência para o presídio de Presidente Bernardes. Foram 293 ataques em 6 dias. 152 pessoas foram mortas, entre elas 45 civis. Policiais civis, militares, agentes carcerários e guardas, e 83 ônibus foram incendiados. Segundo a reportagem, a proposta da facção, feita por uma advogada, era que os ataques parariam depois que houvesse a confirmação de que Marcola não havia sido torturado e que os presos amotinados não seriam agredidos. Ainda segundo a reportagem, o encontro foi dentro do presídio de Presidente Bernardes e autorizado pelo então governador Cláudio Lembo. A assessoria do governo do Estado de São Paulo, do PSDB, enviou uma nota afirmando que o fato do Estado concordar que não haveria represália contra os presos não significa um acordo. A nota diz ainda que é dever do Estado não fazer represálias. Nossa produção não conseguiu entrar em contato com Cláudio Lembo nem com Nagashi Furukawa, respectivamente governador de São Paulo e secretário de Administração Penitenciária em 2006. O atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, falou agora há pouco sobre o assunto e negou a existência de qualquer acordo com crime organizado. Nós não fazemos nenhum acordo com bandido, não fazemos nenhum acordo com criminosos, sejam eles de facções criminosas, sejam eles de não facções criminosas. É tanto que todos os líderes, os grandes líderes de facções criminosas, continuam presos em regime diferenciado disciplinar. Então não há nenhum acordo, não houve nenhum acordo e não haverá enquanto for o governador Geraldo Alckmin e eu for secretário da Segurança. Então, pessoal, vocês viram, né? Se passaram os 17 anos de 2006 até 2023 e é cabal que o PCC, as facções criminosas, milícia, etc., o que aconteceu no Brasil, se viralizou. Antes era uma coisa localizada no estado de São Paulo. Ali o atual ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que não houve acordo, enquanto a prova que houve acordo dele, enquanto secretário do governador Geraldo Alckmin, com as facções para pararem as ondas de violência, mas que não mexerem na boa vida que eles têm no interior dos presídios. Certo? Quase uma maioridade
E agora a pergunta é, será que os narcotraficantes estão infiltrados nas nossas instituições do Brasil? Será? Bom, vamos olhar aqui a tela do computador. Foca aqui, por favor. Vamos historiar um pouco. Michael Jackson, há 22 anos, ele veio dar um show no Brasil quando era vivo. Para ele subir o Morro Dona Marca, tá aí a manchete, ele teve que negociar com um narcotraficante do Morro Dona Marta. Olha outra manchete. Uma manchete 2 anos atrás, 14 de outubro de 2022. Turistas italianos são baleados ao entrar por engano no Complexo da Maré. Novamente, se você põe um GPS, está dando um rolê pela cidade do Rio de Janeiro, e põe um GPS, caso você seja perdido, você vai ser alvo de traficantes, bala perdida, porque adentrou o morro por descuido e foi baleado. Foca a tela aqui agora, veja que interessante, olha, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, olha que interessante, entra sem escolta na favela da Maré. Olha só, pessoal, cadê isso? Foca em mim. Ou seja, o ministro da Justiça, cuja Polícia Federal está subordinada a ele, ou qualquer aparato policial está subordinado ao ministro da Justiça, como é que ele teve a audácia de entrar no Morro da Maré sem nenhum aparato policial? Qualquer policial federal que adentrar lá é subitamente metralhado. Tem que botar um tanque de guerra para entrar lá. Ele entra sem nenhum acordo prévio, é verdade isso? Isso existiu mesmo? Vai qualquer cidadão entrar lá sem pedir para subir? Sem se identificar com as barricadas de narcotraficantes? Vamos agora escutar um especialista secretário de segurança do Estado de Janeiro, especialista em combater narcotraficantes. Um vídeo curto de 2 minutos. Foda pra cacete. Prenderam hoje o peixe lá, a PM do Rio, a Polícia Civil prenderam o peixe pela 3ª vez, viu? Olha lá. A 3ª vez. O cara foi preso em 2015, 2020, foi preso de novo hoje. Mas assim, eu já tô mais do que convencido. 3 vezes preso ponto. com fuzil. Pela 3ª vez foi preso na Vila Aliança hoje, o traficante, pela COR e pela Polícia Militar, ação conjunta. Mas aí ele... Bom, aí ele contou na televisão, olha só, as barricadas estão avançando no Rio de Janeiro em velocidade depois da DPF 635, depois do Molon ter solicitado ao STF, Molon, candidato ao Senado no Rio, né? Ter solicitado ao STF a proibição das operações policiais. Então é evidente que lá o Fachin queria o bem da população, queria o fim da bala perdida, mas o Comando Vermelho pensou, opa, oportunidade, eu vou expandir meus territórios. Então a decisão equivocada, tenho certeza, do STF, colocou mais 1 milhão de cariocas subjugados ao tráfico, né? Cariocas e fluminense. Então tem aquela barricada, o SAMU não pode mandar ambulância, a Companhia de Limpeza Urbana não pode tirar o lixo, o ministro da Justiça também não deveria, poderia, porque tem barricada, mas vai, né? Então, e aí eu vou entrar na questão do ministro. Vamos lá. O que acontece com o carioca, com o brasileiro, quando erra o caminho e entra numa favela no Rio de Janeiro por engano? Bom, aí é foda, porque assim, cada favela tem o seu próprio código, né? Uns é com a luz ligada, outro é a luz de dentro, outro é a vida abaixada. Mas eu vou te dar aqui uns 5 ou 6 exemplos. Vou te dar os italianos que foram mortos no Falé, em 2016. Vou te dar uma atriz da Globo, Fabiana Carla, que foi metralhada em Niterói, em 2015. Vou te dar o torcedor do Santos, em 2010, que morreu na Vila do João assassinado. Vou te dar um médico de São Paulo, que morreu também na Vila do João assassinado. Pessoas de bem, quando erram o caminho e entram em favelas do Comando Vermelho, são assassinadas. É o que acontece. Ou tem uma barricada ou um checkpoint, que é um bandido armado no local. O Dino foi na favela e não tinha ninguém, não tinha nem a barricada nem o checkpoint. O Dino é agente garantidor. Ele não é o Pimentel, ele não é o Igor. Ele é como o Derrite, ele é agente garantidor. Ele tem dever, ele tem obrigação de agir. Então ele colocou o pé lá, ele já viu um crime. Ele viu um furto qualificado, porque toda a fiação é de gato. Se ele deixou de agir naquele furto qualificado, ele prevaricou, né? Ele cometeu um crime. Porque ele é agente garantidor, ele tem que fazer. A não ser que ele fale assim, ó, a partir de hoje está liberado no Brasil o furto qualificado. Como o André Sanches propôs na questão do relógio, né? Cada um pode furtar um relógio, sei lá. Viu só a argumentação de um especialista em segurança pública que mora no Estado de Janeiro? Então, o crime organizado disseminou ou não por todo o Brasil.
Por que será que isso aconteceu? Vocês viram que não houve, nesses 18 anos de existência do PCC praticamente, nenhum combate eficaz a essa facção criminosa? Nenhum ministro da Justiça do governo petista combateu eles veementemente. Só teve um que ousou desafiar ele, que foi o Sérgio Moro. Como vocês sabem, foi ameaçado de morte. Ele e suas famílias, e o secretário e o promotor de Justiça de São Paulo também foi ameaçado de morte pelo PCC. Está em uma série de jornais. Agora, o que é que deve ter acontecido? Vamos ler aqui uma coisinha. Foca na tela. Rápido, aqui na tela. Vou ler para vocês entenderem como é que funciona. Quando a gente recua, quando o Estado é um Estado frouxo, omisso, com o crime organizado, existe um conluio, ele auxilia o criminoso com penas leves, com progressão de pena, com juízo de custódia, com a certeza que suas vidas estarão desarmadas sem o direito de legítima defesa. Foca em mim. É isso mesmo, gente. O Congresso Nacional, deputados federais, senadores, junto com o STF, arregaram para o crime organizado. Ficaram de joelhos. Tratou de filtrar a nossa instituição. Alexandre de Moraes, é muito fácil mandar prender, usar o seu terrorismo que você usa com sua polícia, para mandar prender quem foi lá de forma pacífica, não os vândalos. Os vândalos para serem presos mesmo por tempo determinado. Só porque não confia nas urnas eletrônicas, porque você não forneceu o código de fonte para os militares. O povo brasileiro, qual o estado do primeiro mundo cuja votação é necessária nas urnas eletrônicas? Me diga. São Brasil Tupiniquim. Sabe por que isso acontece, Alexandre Moraes? Vocês sabem muito bem, esse Estado, que o nosso direito jurídico romano, como bem disse o Barroso há um bom tempo, só fica preso ladrão de galinha e pobre. Olha aí o depoimento do traficante com fuzil. Foi preso 3 vezes e 3 vezes solto pelo judiciário. E o STF proibiu, como ele lembrou, da polícia subir o morro. O que é que o Comando Vermelho fez? Avançou suas barricadas. Eu só acredito, Alexandre Moraes, você e demais integrantes do STF, que você é a favor do povo brasileiro, se você praticar o ativismo judicial. Como assim ativismo judicial? Ah, não, o STF não pode praticar ativismo. Pratica, vocês sabem que você pratica, Alexandre Moraes. Vocês pensam que o povo brasileiro não sabe que você, na eleição do Pacheco, foi fazer lobby com os demais integrantes do STF? Você fez ativismo judicial, você e demais integrantes. Pode processar, não tem medo não. Aliás, é uma honra ser processado pelos STF. Eu não tenho medo de vocês. Vocês não fizeram ativismo judicial quando foi aprovado no Congresso Nacional para que a urna eletrônica, o cidadão ao votar no dia da eleição, fosse impresso o voto impresso. Vocês também fizeram ativismo judicial. Então faça esse ativismo judicial, Alexandre de Moraes, demais integrantes do STF e todo o Congresso Nacional, para essa proposta aqui, ó, foca na tela. Proibir por tempo determinado que membros de facção criminosa e líderes de quadrilhas recebam visita íntimas. Bandido de facção criminosa só deve se reunir com advogado ou familiares através de videoconferência ou em forma de parlatório, igual ao que acontece nos Estados Unidos. E nada de visita íntima para bandido. Bandido, traficante e terrorista tem que ser preso. Foca em mim. Pessoal, esse projeto de lei aí está no Congresso Nacional e pertence ao senador Sérgio Moro. Vocês querem que o crime, que nós ficamos sob júdice dos narcotraficantes, vocês não façam nada. Porque do jeito que está, o Brasil vai entrar em guerra civil. Obrigado pela atenção.